Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Como nós sabemos, enquanto encarnados, estamos sujeitos ao efeito do corpo material, que é esse carro abençoado que Deus nos proporciona para singrarmos a viagem da evolução. Sendo o corpo humano uma máquina extremamente tecnológica e funcional, nós somos hoje resultado de uma evolução de milhões de anos. Esse grande órgão, esse grande organismo, ele é gerenciado por um computador tão perfeito que o homem ainda não conseguiu sequer compreender na sua totalidade e profundidade. Nos primórdios, o nosso cérebro era pequeno, primitivo. Nós vivíamos em torno dos nossos instintos, protegidos por uma emoção básica, que era o medo. O medo foi uma emoção que permitiu com que evoluíssemos, com que nos mantivéssemos vivos. Portanto, nos primórdios, o homem não tinha tantas preocupações a não ser se proteger, se alimentar, descansar e reproduzir. Portanto, nos primórdios, o sentido da vida era apenas a sobrevivência. Com a evolução, o nosso cérebro se desenvolveu de tal maneira que aquela cabeça pequena, onde o lobo frontal era extremamente menor, fez com que esta área responsável pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, desenvolvesse tanto que nós, enquanto encarnados, tivemos condições de vencer todas aquelas intempéries do mundo primitivo, tivéssemos condições de mudar todo mundo em nossa volta e vivermos hoje facilidades jamais imaginadas. Agora, paradoxalmente, vivemos um mundo tecnológico com muitas facilidades, com muito conforto, mas nunca, jamais tivemos tantos transtornos de ordem psicológica. O mundo hoje vive uma das mais grandes crises de ansiedade jamais vistas. E o Brasil é o campeão mundial segundo a Organização Mundial de Saúde, mostrando que aquele medo ancestral que nos mantinha vivos, hoje nos mata. E que essas facilidades, esse mundo hoje extremamente moderno, está nos engolindo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% da população do Brasil sofre de crise de ansiedade. O que quer dizer que, se nós estivermos aqui nesse salão e mais a parte de fora ali 200 pessoas, seguramente quase 20 pessoas viveriam crise de ansiedade já diagnosticada. Agora nós precisamos compreender e diferenciar as coisas. A crise da ansiedade. A ansiedade é um sentimento bastante comum em qualquer pessoa, faz parte da nossa vida. É natural, por exemplo, se eu vou fazer uma prova amanhã, eu ter ansiedade hoje pelo momento da prova, sendo se eu estudei ou não. Se eu vou fazer uma viagem para a praia no final de semana, é natural que eu viva uma ansiedade aguardando esse momento, o começo da viagem. São situações extremamente comuns e normais. Agora, quando a ansiedade, que na realidade é a vivência do futuro, a ansiedade é a vivência daquele momento que nós ainda não experimentamos e que geralmente causa um medo. Quando nós vivenciamos esse medo excessivo,
Quando nós tememos algo que não apareceu e sempre estamos preocupados lá na frente, nós vivemos a crise de ansiedade. E quando essa crise envolve um medo extremamente forte, ela passa a ser patológica, passa a ser uma doença. E nesse ponto, o nosso cérebro sofre diversos transtornos de disfunções neuroquímicas, onde os neurotransmissores desequilibram e passam a nos permitir, por assim dizer, sintomas físicos e comportamentais. O medo gera tantos transtornos físicos que, quando estamos em crise de ansiedade, sentimos irritabilidade, palpitação, taquicardia, sentimos sudorese, formigamento pelo corpo, dores extremamente fortes, inclusive dores no peito, que não raras vezes são confundidas com ataques cardíacos, ou sintomas comportamentais, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aquela mania de perfeição, de funcionamento bem. Muitas vezes o quadro ali está um pouquinho torto, alguém está olhando lá, não consegue nem prestar atenção na palestra porque viu o quadro torto. Ou às vezes acorda várias vezes, levanta várias vezes à noite para ir lá conferir se a porta está aberta ou não. Tem movimentos, aqueles tiques nervosos estranhos. Outras vezes evolui para fobias, medos diversos e também para a síndrome do pânico. Segundo a medicina, os causadores da ansiedade podem ser fatores genéticos, heranças, podem ser comportamentais, como, por exemplo, a maneira que eu encaro, a maneira que eu vejo a vida, ou às vezes ambientais, os lugares que eu vivo, os ambientes que eu vivo. E quando ela chega, então, a nos prejudicar, precisamos sim buscar ajuda médica e, inclusive, fazer uso de medicamentos que controlam a ansiedade, mas não curam. E isso tem aumentado muito. Eu, em particular, tenho visto pessoas de todos os gêneros e de todas as idades com crises de ansiedade. Há 3 semanas atrás, eu fui convidado para fazer um círculo de palestras por Minas Gerais, começando no sábado em Tuiutaba, depois em Uberaba, e outras 3 palestras em Uberlândia. Em Uberlândia, eu fiquei hospedado na casa de uma prima, que já é uma senhora, avó, 63 anos, e que estava passando férias na casa dela, um casal de netos. Na terça-feira, estávamos à cozinha, em torno da mesa, na hora do lanche, e a Aninha, que é uma garota extremamente inteligente, em determinado momento põe a mãozinha na cabeça e fala assim: nossa, eu estou com dor de cabeça tão forte, eu estou tão preocupada. Perguntei: o que foi? Não, é porque eu encontrei uma amiguinha minha no WhatsApp hoje e combinamos de às 5 horas da tarde nos encontrar ali na praça para conversar, e ainda faltam 2 horas. E eu pensei: a menina está com dor de cabeça, numa crise de ansiedade, porque ainda faltam 2 horas para encontrar com a amiga. Detalhe, ela tem 8 anos de idade. Então isso são fatores extremamente sérios que fazem com que alguns estudos recentes, 2 anos no máximo, como da Universidade de Colômbia, desse conta de que em 2025, logo ali, a metade da população da Terra, 50%, vai sofrer de algum tipo de transtorno de ordem psicológica. E isso é extremamente sério, porque nós vivemos um mundo onde a tecnologia está avançando de maneira extremamente acelerada, tão rápida que nós não estamos conseguindo assimilar essa evolução. Essa tecnologia que a gente vê crescendo constantemente faz com que nós vivamos um momento onde a quantidade de estímulos, a quantidade de informação que nos chega é muito maior do que a nossa capacidade de assimilar isso. O que nos leva a desenvolver sensações como a capacidade, ou a condição, ou o fato, melhor dizendo, de pensar cada vez mais rápido, mas com menos profundidade.
o que Augusto Cury chamou de síndrome do pensamento acelerado. Isso faz com que nós desenvolvamos uma falsa sensação de impotência, de incapacidade. Nós achamos que nós estamos menos produtivos do que deveríamos estar, ou que nós estamos desatualizados. Isso vai gerando um medo e uma preocupação que nos leva ao desenvolvimento do que a psicologia chama de ilusão de controle. Ou seja, a nossa tendência de querer controlar o tempo, de querer controlar as coisas e principalmente de querer controlar as pessoas. E nessa tentativa de querer controlar tudo, de manter tudo sob o nosso controle e nos preocupar com o que vem à frente, gera ansiedade crônica. Essa situação, se fosse ligada apenas à evolução da tecnologia, seria facilmente resolvida. Bastaria, por exemplo, uma reeducação nossa, das nossas vidas, em relação ao modo que nós vemos a vida ou como nós lidamos com a tecnologia, nos desligando de maneira tranquila, às vezes, aos finais de semana ou dentro de horários, e estava tudo certo. O problema é que uma condição humana agrava significativamente essa situação. E esses transtornos agravados são dados por conta da nossa visão materialista das coisas. Nós nos vemos como corpos que têm espírito. Nós imaginamos, inclusive os espíritas que sabem que não é, nós vemos uma vida pautada nas coisas, como se nós fôssemos esse corpo que estamos, como se a vida fosse tudo isso aqui. Ou seja, nós vivemos apenas por conta das coisas materiais. E uma pesquisa que foi lançada numa revista que se chama Mente e Cérebro, que transformou isso num artigo com o nome sobre o signo da insatisfação, mostra que nós não estamos satisfeitos com a vida material que nós levamos. Eles fizeram uma pesquisa conversando com várias pessoas de várias idades, vários gêneros, várias culturas, de várias classes sociais em diversas cidades, perguntando se você está bem com a sua vida? E as pessoas invariavelmente diziam assim: eu estou bem, estou legal. E eles mergulhavam na pergunta: mas você é satisfeito com o seu corpo? Com o seu peso? Você é satisfeito com o trabalho que você tem, com o salário que você ganha, com a vida que você leva, com seus amigos, com a sua família? E a resposta era, na sua grande maioria, que não. Que a insatisfação com as conquistas materiais era extremamente altas, fazendo com que essas pessoas, na sua grande maioria, desenvolvessem vontades, desenvolvessem necessidades que são ampliadas principalmente pelas redes sociais, principalmente pela internet. Porque seres gregários que somos, ou seja, somos pessoas feitas por Deus para vivermos em grupo. E que enquanto ainda estamos no patamar mais baixo da evolução do espírito, nós tendemos a nos agrupar em grupos de afins, de afinidade. E isso ainda, pela nossa imperfeição moral, faz com que nós vivamos o que se chama de efeito manada. O agrupamento em determinados grupos e o acompanhamento do comportamento daquele grupo sem pensar, sem questionar. Como o gado lá no pasto, onde um vai, todos vão atrás sem saber para onde estão indo. Se for para o matadouro, vai todo mundo. E muita gente vive assim a vida toda. E a indústria já descobriu isso. E investe pesado em mídias, em agências, em publicidade, com o intuito de ditar modas, ditar comportamentos, de dizer como que nós temos que viver, o que nós temos que comer, o que nós temos que vestir e o que nós temos que fazer. Isso principalmente através das redes sociais. E nós vamos observando com um olhar mais clínico o quanto as pessoas
pessoas são levadas e vão fazendo sem questionar. Desde coisas mais simples até coisas mais complexas. Eu, por exemplo, posto muito pouco em redes sociais. E um tempo atrás, me deu vontade de postar uma foto de 3 anos. Num sábado, quando eu tinha mais tempo, eu postei a foto e escrevi lá embaixo, #TBT. Não foi 5 minutos, alguém mandou uma mensagem: ei, hoje não é dia de TBT, hoje não é quinta-feira. Eu perguntei: e quem disse que eu não posso postar? Não, mas todo mundo faz assim. Eu respondi: eu não sou todo mundo. Aí a pessoa não falou mais nada. Quer dizer, criou-se uma modinha, criou-se uma cultura que você só pode postar foto antiga na quinta-feira e todo mundo posta só na quinta-feira. Percebe o efeito manada? Isso faz parte de situações um pouco mais graves, como, por exemplo, a nossa saúde. A indústria alimentícia, obviamente visando o lucro, lançou a ideia, e que infelizmente muitos profissionais de saúde seguem, de que se você quiser manter a saúde, manter-se magro e acelerar seu metabolismo, você tem que comer a cada 3 horas. E as pessoas vão e entram na onda. E às vezes não precisa nem se informar, basta usar um pouco de lógica. Tudo que você não vai conseguir tendo 6 refeições por dia é emagrecer. Até mesmo porque, se você fizer as refeições menores a cada 3 horas, você vai manter o seu pico de insulina muito alto. E quando a insulina está alta no nosso organismo, ela inibe a produção de outros hormônios que causam um engordamento. Percebe? Mas as pessoas vão na onda e estão vivenciando aquilo sem perceber. Há pouco tempo atrás, eu vi uma pseudo-pesquisa lançada nas redes sociais falando que cerveja faz bem para o coração. Mentiram? Não necessariamente. Apenas lançaram uma pesquisa tendenciosa, que as pessoas não se dão ao mínimo de buscar informação. Simplesmente pegaram uma pesquisa e tiraram do prato das coisas ruins, colocando apenas as coisas boas. O que equivale a dizer que a cerveja pode fazer bem para o coração? Sim, mas da balança dos malefícios e dos benefícios, isso é o menor, os malefícios pesam mais. Portanto, se você quiser fazer algo bom para o seu coração, melhore a alimentação, beba mais água, faça exercício, não necessariamente beba cerveja. Ah, mas vinho faz bem para o coração? Ok, mas tira o álcool e toma um suco de uva que faz até melhor do que o vinho. Mas os alcoólatras acham isso ótimo e começam a beber porque a indústria cervejeira que está caindo seus lucros tem que promover esse tipo de ação para que as pessoas continuem bebendo. E o efeito manada vai até situações muito graves. Há 2 semanas atrás, nós vivemos a Blue Monday. É uma cultura mais para os Estados Unidos e Europa, onde se criou a segunda-feira melancólica. Dizem que, por um efeito qualquer que ninguém sabe, sempre na 3ª segunda-feira de janeiro, muita gente entra em depressão, a chamada depressão sazonal. E o interessante é que acontece muito. Muitos americanos e muitos europeus entram em depressão na segunda-feira, por efeito manada. Porque a CNN, que é uma das principais empresas de telejornais dos Estados Unidos, disse que isso foi uma grande jogada de marketing para que a indústria de remédios vendesse mais medicamentos. Isso acontece. Faltando uma semana para a 3ª segunda-feira, começam blogs de saúde, de farmácias, oferecendo medicações para depressão, porque as pessoas acham que vão ficar e ficam. Percebe a gravidade? O problema é que pessoas também surfam nessa onda. Hoje nós vivemos um modismo de coaches, influenciadores digitais. Todo mundo é coach. E como às vezes está tendo coach demais, alguém inventou o Master Coach. Daqui a um dia tem o Hiper, Mega, Ultra Master Coach. E os influenciadores digitais, que são aquelas pessoas que te influenciam pelo como o próprio nome fala, a usar coisas, a comprar coisas, a fazer coisas. Eu,
particularmente, fujo de produtos oferecidos por influenciadores digitais. Eu, particularmente, fujo de produtos oferecidos em programas de TV. Sabe aqueles programas que fazem um teatro como se aquilo fosse uma pesquisa, uma descoberta, e chama lá o produtor daquele produto, entrevista, aquilo ali tudo é pago. Os influenciadores digitais são pagos pelos fornecedores para poder vender os produtos, o que quer dizer que não necessariamente aqueles produtos são bons. E eles vão usando frases que acabam pescando as pessoas, como por exemplo, você precisa disso, ou não use nada sem ouvir ou sem ler isto. E os desinformados entram e logo estão passando o seu cartão de crédito. E aí alguém pergunta aqui dentro, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Calma, você está ansioso, a gente vai chegar lá. O problema é que essas influências vão fazendo com que nós consumamos mais. Vão fazendo com que nós tenhamos mais vontade de ter as coisas. As grandes redes sociais, que são grandes empresas, desenvolveram algoritmos, fórmulas matemáticas, que estão rodando nos nossos celulares através dos aplicativos 24 horas, nos ouvindo. O Mark Zuckerman, dono do Facebook, usa no seu notebook um adesivo sobre a câmera, porque ele disse que sim, as pessoas estão te filmando. Imagina você em casa, à vontade, fazendo coisas inconfessáveis e sendo gravado tudo pelas câmeras do seu celular e notebook sem você saber. E eu descobri isso de uma maneira muito interessante. Certa vez eu estava levando a minha mãe para fazer alguma coisa em algum lugar que eu não me lembro. E no carro nós estávamos conversando sobre bicicleta, porque ela disse que queria comprar uma bicicleta para a neta dela. Nós passamos ali uns 10, 12 minutos falando sobre bicicleta. Mais tarde, no máximo 2 horas depois, eu vou trabalhar em casa, abro o computador, ligo nas redes sociais, cheio de propaganda de bicicleta. Eu passei uma semana recebendo propaganda de bicicleta em cada rede social que eu entrava. E fiz o teste. E você pode fazer isso. Eu comecei a conversar sobre camisa, sozinho, só fazendo o teste. Não deu outra. No outro dia, cheio de propaganda de camisa. Nós somos ouvidos. E esses algoritmos, que são robôs, decodificam aquelas palavras e buscam os fornecedores que pagam as redes sociais quem fornece o que você quer para te oferecer. Muita gente posta fotos em redes sociais que não condizem com as suas próprias vidas. Muita gente vai lá no fundo de casa, deita num montinho de areia e faz uma selfie e diz que está na praia. O problema é que, segundo pesquisas, mais de 85% das pessoas que têm redes sociais não postam nada, apenas acompanham. E naquele Facebook, onde a vida é um paraíso para todo mundo, uma pessoa que trabalha muito, que ganha um salário mínimo, começa a acompanhar as postagens do amigo dele, que não trabalha, e que às vezes ganha menos, mas que está na praia, que comprou um iPhone de última geração, que usa o Apple Watch, que troca a roupa por roupa de marca. E ele começa a questionar, como assim? Como que o meu amigo, os meus amigos conseguem isso e eu não conheço, porque eu não consigo? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso me esforçar mais para que eu tenha aquilo que ele tem, para que eu faça aquilo que ele faça, para que eu chegue lá. E aí, a nossa preocupação começa a ficar onde? No futuro. Começa a ficar naquele mundo que não é nosso, fazendo com que nós nos cobremos para ser o que não somos. E que muitas vezes não conseguimos. E que muitas vezes nos desenvolve medo de não conseguir chegar lá. De não conseguir ter aquilo, de não conseguir viver aquilo. E aí sim, por conta disso tudo, fazemos as crises de ansiedade. Bom seria se ficasse só nisso. Mas a coisa é muito mais grave. Porque chega um ponto que, cansado ou frustrado de levar uma vida de luta, de batalha,
de viver com medo, de viver ansioso e descobrir que não está conseguindo aquilo, a pessoa cai numa frustração muito grande, desenvolve um vazio muito grande, e nesse ponto, geralmente, se busca dois caminhos. Ou a satisfação desse vazio, na tentativa de tampar esse vazio, a pessoa busca a assistência dos vícios, do álcool, das drogas, do chocolate, do doce, do sexo. Que muitas vezes o comportamento compulsivo, como a alimentação compulsiva, é uma tentativa de saída disso. E a pessoa afunda mais. E afundando mais, se frustra mais. E estando frustrada, desenvolve uma outra síndrome muito conhecida que se chama depressão. Porque a depressão, assim, um resumo muito superficial, não é nada mais, nada menos do que a insatisfação com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos ou com aquilo que nós vivemos. Seja no presente, seja no passado. E sim, é possível a pessoa viver a depressão ansiosa, percebeu? Uma situação que você está frustrado com a sua vida atual e com medo da sua vida futura. Isso é muito sério. E é tão sério que atinge principalmente crianças e adolescentes, que são aquelas criaturas que ainda não estão estruturadas psicologicamente. Porque quando nós observamos hoje as condições familiares totalmente desestruturadas, que tira da criança a tranquilidade da infância. Hoje, de maneira muito normal, a gente vê uma criança de 4, 5 anos com a agenda recheada de atividades, que tudo que ela não faz é ser criança. É inglês, é francês, é chinês, é natação, é balé, é atividade assim, é atividade assado. E a criança não é criança. A criança não tem mais aquela tranquilidade da infância e começa desde cedo a experimentar o medo do futuro, a experimentar as angústias. E que quando entra na adolescência, junta todo esse mecanismo que a tecnologia dispõe, todo esse volume de informações que as redes sociais colocam, o pensamento acelerado, o medo, junto com, de maneira natural, a insegurança da adolescência, as dúvidas da adolescência, os conflitos naturais da adolescência, e o resultado, entre outras coisas, é o que nós já estamos vendo, inclusive na nossa cidade: o aumento de suicídio entre crianças e adolescentes. Percebe? É nisto que esses estudos se baseiam para projetar esse cenário tão aterrador. O problema é que não é culpa da tecnologia. O problema não é culpa das redes sociais. Somos nós mesmos. Porque a internet, ela é neutra. A tecnologia, ela é neutra. Quem faz o uso dela somos nós. E nós, como crianças espirituais, literalmente vivemos como crianças querendo um brinquedinho só para nós. A gente quer as coisas só para nós. Nós queremos o conforto só para nós, ou queremos a vida só para nós. Percebe? E aí alguém que se toca da gravidade diz: o tal é o fim do mundo? Eu achei uma questão no Livro dos Espíritos que ela é mais direcionada para o mal, para a violência, mas que cabe exatamente no contexto de vida, de realidade que nós estamos passando. É a questão 784, quando Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, ao invés de avançar, caminha aos recuos? Os Espíritos respondem: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. E aqui a frase que mata a pau: é necessário que o mal chegue ao excesso
para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, é necessário, já que a gente não se toca, que nós não somos corpos, nós somos espíritos, que a gente não tem que viver a matéria. Sim, nós temos que viver com a matéria. Tudo que temos na vida, se Deus proporcionou, é para o nosso bem. O problema não é isso. O problema é como que nós fazemos. É o uso que nós damos, é o exagero que nós fazemos, e a visão focada só naquilo, é viver só para aquilo. Percebe? Então é necessário que a dor chegue ao excesso. Em outras palavras, é necessário que a gente desça ao fundo do poço para descobrir que ali não é o fundo do poço. Mas sim, se a gente não melhorar, se a gente não fizer as reformas, a gente desce mais. Que reformas são essas que os Espíritos dizem? Nesse caso, a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Eu estava no domingo agora, passado, em Goiânia, fazendo uma palestra, e assim como aqui no Forças do Amor, antecedendo a palestra, para preparar o ambiente, o pessoal fica projetando algumas coisas. E lá eles estavam projetando alguns slides, com imagens e com frases. Enquanto eu estava aguardando, eu anotei uma frase do Pietro Baldi: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. Essa frase resume tudo, porque hoje, infelizmente, por mais que o nosso cérebro esteja desenvolvido, grande parte da população faz uso burro da inteligência. Vivem o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono. Ou seja, vive para comer, dormir e fazer sexo. Satisfazer o que nós temos do pescoço para baixo. Em outras palavras, iguaizinho a nós nos primórdios. Iguaizinhos aos homens primitivos que viviam apenas para se alimentar, para descansar, para reproduzir. As pessoas ainda não desenvolveram a noção do quanto é importante nós desenvolvermos o nosso lado espiritual. Nós transformamos as pessoas em coisas. Conversa com um jovem, com um adolescente, com um adulto jovem. Ah, porque ontem eu fui na festinha e beijei 3 bocas. Ele não beijou a fulana Ciclana Beltrana, beijou as bocas. Cara, eu peguei aquele corpinho ali. Ele não transou com a menina, ele não fez sexo, ele pegou aquele corpinho, as coisas. Essa situação já foi identificada na década de 1950. Viktor Frankl, um psiquiatra vienense que ficou preso no campo de Auschwitz da Segunda Guerra Mundial, um campo de concentração, e que lá dentro ele passou o seu tempo tentando sobreviver, tentando se manter vivo, e começou a observar aquelas pessoas que estavam presas e ver que, por pior que fosse a vida delas, o índice de suicídio era baixo. E ele próprio, para suportar aquela vivência, para suportar aquela dor, achou um sentido para se manter vivo. Ele imaginava que, em se mantendo vivo, quando ele saísse dali, ele encontraria a esposa e o pai que estavam presos no campo de concentração vizinho. E aquilo manteve ele vivo. Ele então, ao ser resgatado no final da Segunda Guerra Mundial, descobre que a mulher e o pai haviam sido mortos. E o repórter, entrevistando, disse: doutor, o sentido da sua vida era a sua esposa e seu pai, e agora estão mortos, o que o senhor vai fazer da sua vida? Eu vou achar outro sentido na minha vida. Ele criou a logoterapia, a terapia dos sentidos, dizendo que a pessoa que tem um sentido na vida, ela é capaz de sobreviver a qualquer intempérie, ela é capaz de enfrentar as dificuldades, ela é capaz de desenvolver algo que ele criou e que se chama coping e resiliência. O coping ainda não tem tradução para o português, mas seria assim a nossa capacidade de prever a dificuldade e nos preparar para ela. E a resiliência seria a nossa condição de enfrentar a dificuldade e depois que passar, voltar a ter a vida normal. Ele então disse que, além de termos que ter um sentido para as nossas vidas,
haveria um momento que a humanidade despersonificaria as pessoas, transformando o ser humano em coisas, o que ele chamou de coisificação. E nós estamos vivendo isso. Nós transformamos tanto as pessoas em coisas, que muita gente acha que o sentido da vida são as coisas. E eu pergunto, qual o sentido de uma vida pautada em apenas ter um corpo sarado, um corpo bonito? Qual é o sentido da vida em ter uma conta bancária razoável, em usar tecnologia da hora, em usar somente roupas de marcas, ir para os melhores restaurantes, vivenciar as melhores viagens, sendo que quando nós desencarnarmos, tudo isso fica. Sendo que às vezes, antes de desencarnarmos, a vida nos convida a deixar isso tudo. A velhice chega, os reveses financeiros chegam. E aí, que sentido tem uma vida dessa? Absolutamente nenhum sentido. O problema é que as pessoas, na sua grande maioria, estão vivendo uma vida totalmente sem sentido. Se eu fizesse uma pergunta aqui para você agora, não vou fazer para você levantar a mão, mas se eu fizer assim uma pergunta para todo mundo aqui, cada um me responde uma coisa: qual o sentido da sua vida hoje? Você teria uma resposta? Às vezes, quando a gente pergunta isso para alguém, a pessoa fala assim: não, o sentido da minha vida é casar, ter filhos, ou me formar, ou entrar na universidade, ou ter a profissão que eu goste. Isso não é sentido da vida. Isso é um meio para o qual você vai chegar no sentido da vida. Percebe? Muita gente sequer sabe qual é o sentido da vida dele. Beleza. Concordo, mas isso tem uma saída? Quando eu penso nisso, eu lembro muito do meu pai, que falava uma frase que eu guardei para o resto da minha vida: quem trabalha muito no bem, não tem tempo de ficar doente. E depois que ele desencarnou, na sua primeira manifestação, ele apontou o dedo para nós, os filhos que estavam sentados, e disse: meus filhos, muito cuidado com as mentes vazias e com os momentos de ociosidade. Eu diria que se a gente juntasse os dois, o trabalho no bem e o cuidado com as mentes vazias e com a ociosidade, nós teríamos aí uma das curas para a ansiedade. E alguém fala assim: poxa, Carvalho, quanta pretensão, hein? Será que é mesmo? Vamos a Jesus. Sermão do Monte. Lá no capítulo 6 de Mateus, o Sermão do Monte, que é um nome desconhecido de muitos cristãos, principalmente espíritas. Jesus, que foi o maior médico, o maior psicólogo, o maior homem que já pisou na terra, que sabia muito bem as fases que nós iríamos passar, lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 34, ele fala uma frase que serve para nós hoje, quando ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois ao amanhã bastará o teu próprio mal. Ou seja, não fique preocupado com amanhã, preocupe com hoje. O que é ansiedade? É a preocupação com o futuro. Só que no versículo anterior, Jesus já antecipa a ceia, quando ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça, e tudo isso vai te ser acrescentado por mérito. Se você chegar em casa e for lá no capítulo 6 e começar a ler a partir ali, eu acredito, se não me falha a memória, do versículo 25, Jesus fala: olhai os lírios do campo, eles se vestem muito melhores do que Salomão na sua glória. Para que você está preocupado com a sua roupa? Jesus fala: para que você está preocupado com comida? Olha os animais, olha os pássaros que não plantam, não ceifam, e que vós que sois humanos são melhores do que eles, e que Deus não deixa passar fome. E ele vem descrevendo as nossas preocupações, dizendo, em outras palavras: para que você está preocupado com a comida? Para que você está preocupado com o que você vai vestir? Para que você está preocupado onde você vai morar? Observe a natureza, Deus cuida de tudo.
Aí entra o versículo: preocupe primeiro com o reino de Deus e com a justiça, e tudo isso vai ser acrescentado. E aí ele fecha: não vos preocupeis com o dia de amanhã, preocupa com agora. Percebe? Jesus já falava sobre a ansiedade. E eu fui no livro Encontro Marcado, no item 42, que é um livro psicografado pelo Chico, escrito pelo Emmanuel, e destaquei lá uma pequena frase quando ele diz: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. O que meu pai falou? Cuidado com os momentos ociosos, cuidado com a mente vazia. O que Emmanuel diz? Ao invés de você usar esse tempo vazio para viver aflito, observe o mal que você faz para você mesmo e para o próximo. Use esse tempo com ações nobres. Trabalhe no bem, estude, faça alguma coisa, percebe? Se a gente for usar como exemplo a Aninha lá de Uberlândia, que estava preocupada porque ainda faltaria 2 horas ao ponto de dar uma dor de cabeça, se ela utilizasse aquelas 2 horas, que foi o que eu aconselhei para ela, vai assistir vídeo no YouTube, vai ouvir música, vai fazer alguma coisa para preencher esse espaço, para que isso não transforme em doenças. Percebeu? Eu também destaquei outra frase de Emmanuel, só que em outro livro, Palavras de Vida Eterna, no item 142. Uma pequena frase quando Emmanuel diz: se consumirmos alimento deteriorado, rumamos para a doença. Se repletamos o cérebro de preocupações descontroladas, inclinamos-nos de imediato para o desequilíbrio. Imunizamos-nos contra semelhantes desajustes, exortou-nos o apóstolo Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. E aqui é a frase que resume tudo. Como a dizer-nos que compete a nós outros, que elegemos Jesus por mestre, a obrigação de andar o mundo, ainda que conturbado e sofredor, sem gastar tempo e vida em questões supérfluas, prosseguindo firmes na estrada de entendimento e de serviço que Jesus nos traçou. E eu lembrei de Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, quando ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Onde eu quero chegar? Muito simples. Lembra que eu falei lá atrás que Deus nos fez seres gregários para viver em grupo, porque em grupo nós vamos aprender, nós ensinamos e aprendemos? Isso. Ao invés de vivermos em manada como cegos que guiam cegos, vivamos em manada fazendo com que os nossos talentos sejam produtos para aqueles que nos acompanham. Vivamos em grupo, auxiliando, ajudando, dando o que nós temos, colocando a luz em cima do alqueire. Porque na verdade, a ansiedade em particular, ela fala do nosso egoísmo. Aquele que vive a crise de ansiedade é, por definição, um egoísta, porque ele só vê ele. Ele só preocupa com ele preocupa com o futuro dele. Ninguém nunca viu alguém em crise de ansiedade falando assim: nossa, eu estou numa ansiedade tão grande porque o meu vizinho perdeu o emprego, não sei o que vai ser da vida dele. Ninguém fala isso. Todo mundo preocupa: o meu filho se vai formar, o meu filho que saiu, minha esposa, meu marido, eu. Ou seja, isso traduz uma contramão das leis divinas. Isso traduz nitidamente que a doença acontece porque nós fugimos das leis divinas, porque nós nos desviamos dela. Portanto, a cura, ela se dará quando o indivíduo parar de pensar apenas em si mesmo e sair da sua zona de conforto. Parar de pensar apenas em si mesmo e começar a auxiliar a fazer alguma coisa. Quando nós pararmos de usar o circuito do egoísmo,
medo, e passarmos a usar ou a desenvolver o circuito da compaixão, da empatia, da ajuda ao próximo, sim, nós vamos encontrar o real sentido de nossas vidas. E esse é o ponto. Porque enquanto que nós insistimos em viver uma vida pautada no egoísmo, enquanto nós insistimos em viver uma vida pautada nas coisas materiais e distantes de Deus, nós vamos viver sempre à base de remédios. Porque toda enfermidade, sem nenhuma exceção, ela vem nos trazer recados. Ela vem nos mostrar onde nós estamos errados. Basta o conhecimento. Basta a reforma íntima. Basta a mudança. Ah, mas isso é muito difícil. Sim, ninguém disse que é fácil. Mas esse é o grande desafio. Porque é somente difícil quando a gente pauta a nossa vida na individualidade. Quando a gente pauta a nossa vida no egoísmo, aí fica difícil. Porque se você está com uma perna machucada, andar sozinho é difícil. Mas se dois amigos te ampararem e te apoiarem, você consegue se deslocar. E assim é a nossa vida. Quando nós começarmos a olhar para dentro, quando nós descobrirmos que somos seres espirituais, e quando nós sairmos desse modo de egoísmo, eu tenho absoluta clareza e certeza que qualquer sintoma, qualquer doença nos assolará, menos a depressão e a ansiedade. Que nós tenhamos uma excelente semana e que Jesus nos abençoe.